Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na mais, tá bom demais. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie o rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! A equipe de jornalismo da Mais FM apresenta Programa Goiás é Notícia. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades, o que está na boca do povo goiano, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. No ar, Goiás é Notícia. Edmar Silva. Bom dia para você, nós estamos começando o programa Goiás é Notícia. Hoje é quinta-feira, dia 29/11 de 2018. A gente começa o nosso programa trazendo para você as principais informações do dia. Já agradecendo a você que está conectado conosco no 87.9 aqui na região sul da cidade de Anápolis, para você que nos acompanha nos nossos aplicativos, para você que ouve o programa através do site. Nosso site é www.fmmais.com.br. Para você que nos acompanha também na nossa transmissão pelo WhatsApp, né? Você que recebe o nosso som, o nosso áudio todos os dias e acompanha, nosso muito obrigado. E, é claro, para você que está sempre conosco no Facebook, né? Na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, nosso muito obrigado, nosso carinho. Quem já está com a gente no Facebook é a Letícia Silva do Nascimento. Obrigado, Letícia. Já muito bom dia para você, bom dia para o Léo, bom dia para toda a família. Né? Obrigado aos que nos assistem todos os dias. Você pode assistir os programas anteriores acessando o nosso site, né? O www.fmmais.com.br. Né? Isso aí, boa quinta-feira para todos vocês. E a gente começa o programa nessa manhã destacando as principais informações políticas do dia. O G1 traz na sua primeira página aqui, o Morgantini, primeiro, a notícia número 1 dessa manhã é: o governador Luiz Fernando Pezão é preso pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. Pezão é suspeito de ter recebido mesada e prêmio em propina quando era vice de Cabral. Lava Jato cumpre mais 8 mandados de prisão no Rio de Janeiro. Então, uma super operação. Muito bom dia, Edmar Silva. Bom dia primeiro. Um bom dia a todos os nossos amigos que nos acompanham pela Mais FM, no Goiás é Notícia. E a informação desta manhã
Edmar, que vem tomando conta de todos os noticiários, sem sombra de dúvida, é essa mega operação. Está sendo feita uma operação policial daquelas de cinema, com direito a helicóptero e tudo mais. Talvez imaginasse que o Pezão fosse fugir, correndo pelo Palácio do Laranjeiras afora. Mas o fato é que o governador que está aí há um mês, né? Um dia a mais do que um mês para terminar o seu mandato e entregar o próximo governador eleito no pleito de outubro passado, foi preso por conta não de sua gestão, mas pela delação feita por um operador de um esquema do ex-governador Sérgio Cabral, a qual Pezão foi vice. Então, são os esquemas delatados aí nesse período que estão levando, nesse momento, Pezão preso. A informação que chega do Ministério Público Federal é de que Pezão, entre 2007 e 2015, o período que foi vice-governador, ele teria recebido R$150 mil por mês, né, com direito, inclusive, a 13º. Eu acho interessante porque, volta e meia, esses esquemas de propinas que são denunciados, eles têm essa carga de compromisso social trabalhista. Olha, tem 13º, então todo mês recebe uma mesada. A empreiteira ela paga R$100 mil para o tal deputado. Quando chega em dezembro, paga 2 vezes, porque tem 13º. Olha que situação. E aí esse somatório, com outras coisas, teria dado aí desvios, né, e apropriação de valores à casa dos R$40 milhões. Esses teriam sido recebidos por Pezão nesse período aí de 8 anos, né, entre 2007 e 2015. E aí agora o Rio de Janeiro protagoniza mais uma situação que gera perplexidade no Brasil e no mundo. O Rio de Janeiro é a cidade e é o estado com maior visibilidade para o mundo, né, do Brasil para o mundo. Então você imagina uma sede de Olimpíada, sede de final de Copa do Mundo, né, um estado que hoje teve 4 ex-governadores já presos. 4 governadores que tem na linha sucessória, o terceiro nome, que é o presidente da Assembleia Legislativa, o Pisciani, preso. Diversos deputados estaduais presos. Ex-procurador-geral do Estado preso. Então, é uma situação calamitosa, gravíssima, o que vem acontecendo no Rio de Janeiro. Pois é, muito bem. Bom, outra notícia do dia é a discussão que está no Supremo Tribunal Federal, desde ontem, sobre o indulto de Natal de Temer, né? Então, o G1 traz a manchete. STF retoma hoje julgamento sobre indulto de Natal do presidente Temer. Esse indulto que está causando uma polêmica muito grande, uma vez que ele está na lei, né? Ele acontece normalmente, mas ele vem ganhando uma grande publicidade, vem ganhando esses áreas de polêmica, porque ele envolveria agora políticos presos na Operação Lava Jato. Entre eles, por exemplo, o ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, também do Rio de Janeiro. Então, ele seria por exemplo, dos que sairiam da cadeia para ter um indulto de Natal, para passar o Natal, fim de ano com a família, e depois retornaria para a sua cela. Então, essa é a questão, né? Essa análise sobre parte do indulto. Mas, repito, o que nós comentávamos ontem, é um movimento jurídico que está previsto na lei. Quer dizer, não é um indulto, não é uma invenção, uma bondade. O Temer deu uma bondade. Ele não tem sequer esse poder, né? Nenhum presidente tem o poder de falar assim, olha, eu vou fazer uma coisa aqui agora, vou assinar aqui uma cartinha agora, e ela vai revogar temporariamente, porque eu quero, permanentemente, uma tal lei. Não funciona assim, né? Então, existe uma base jurídica para se organizar isso. Agora, o que vem acontecendo agora é porque antes pegava alguns condenados, criminosos, que não tinham visibilidade política, não tinham notoriedade. Agora parece que a coisa muda um pouco, porque soa para a sociedade, soa como um recado de impunidade, né? Quando, na verdade, é algo que está previsto na lei.
Muito bem. Ontem houve apenas 2 votos. O Roberto Barroso foi o primeiro-ministro a votar sobre o tema e o Alexandre Moraes o segundo. Faltam ainda os votos de 9 ministros. O decreto assinado por Temer em 2017 foi questionado pela Procuradoria-Geral da República. Ontem eu estava vendo o voto do relator pelo Barroso, né? Ele diz o seguinte: pelo voto de Barroso fica vedada a concessão de indulto aos crimes de colarinho branco, como corrupção e peculato. E só pode ser beneficiado quem cumpriu pelo menos 1/3 da pena e no máximo 8 anos. Enquanto o mundo, de uma maneira geral, aboliu a possibilidade de indulto coletivo, no Brasil estamos expandindo, afirmou o Barroso. O voto do Alexandre Moraes, deixa eu ver se tem aqui, após o voto de Barroso, o ministro Alexandre de Moraes divergiu do relator, afirmando que o indulto é um ato privativo do presidente da República e, nesse caso, não feriu a separação de poderes. Da mesma maneira, não entendo que fira a política criminal do nosso legislativo, até porque, senão, não haveria necessidade de se conceder indulto, perderia até a finalidade, afirmou. Não pode o Supremo reescrever o decreto presidencial. Portanto, um voto a favor, um voto contra, né? E hoje continua o debate e os 9 ministros que ainda não votaram devem fazer a sua manifestação, né, favorável ou contrária à lei instituída, né, o decreto assinado pelo presidente. Bom, o G1 fala também sobre a questão dos novos ministros. O Jair Bolsonaro anuncia mais 3 ministros, já são 19. O Jornal Popular também fala desse assunto, diz o seguinte: Bolsonaro indica que pode chegar a 21 ministérios e mulheres querem o 22º. Eram 15, foi para 20, agora está para 21. 19, agora 20, 21. Bom, e a novidade de ontem foi o anúncio do deputado Osmar Terra, do MDB, que foi ministro de Michel Temer e que foi indicado aí para o Ministério da Cidadania, que é um ministério que engloba, entre outros assuntos, o da Ação Social, Desenvolvimento Social, que cuida aí dos projetos sociais que atendem o Brasil, né? Parte do Brasil. Muito bem. Então, E o Osmar Terra gerou uma confusãozinha. Bom, primeiro porque é do Temer, né? Isso gerou uma confusão entre os apoiadores do Bolsonaro, mas politicamente gerou uma confusãozinha porque esse Ministério da Cidadania era o que foi, não chegou a ser, mas foi ventilado como o Ministério da Família. E o Ministério da Família era de quem? Tinha prometido para o Magno Malta. Exatamente. Isso fez com que um dos apoiadores, um dos líderes religiosos apoiadores de Jair Bolsonaro, que é o pastor Silas Malafaia, saísse em defesa de Magno Malta e atacando Osmar Terra, perguntando quem que é esse cara para comandar essa pasta, e disse que continua apoiando irrestritamente, né, intransigentemente, o governo que nem começou ainda de Jair Bolsonaro. Mas diz, olha, segundo ele, a gratidão é a memória do coração, porque na avaliação do líder Malafaia, que é um líder político religioso, já que se miscui muito mais na questão política do que a outra sorte, o Magno Malta só perdeu a eleição para o Senado, lá no Espírito Santo, porque fez campanha para o Bolsonaro. Uhum. Então agora era hora de retribuir, de ter gratidão e de dar um ministériozinho para o Magno Malta, sim. E parece, segundo o general Hamilton Mourão, o Magno Malta é o elefante no meio da sala, ou seja, é uma pessoa que só vem para causar incômodo, para causar constrangimento. Então está essa queda de braço interna no grupo político e religioso aí do Bolsonaro. Isso, você falou do Mourão, né? O Mourão quer comandar o centro de governo e defende que Bolsonaro edite decreto para criar o órgão. O vice-presidente general Hamilton Mourão defende que o presidente eleito Jair Bolsonaro edite um decreto criando um centro de monitoramento do governo federal. Na explicação general, que é como se fosse uma espécie de conselho de administração do governo, que terá o vice como responsável por monitorar os projetos essenciais da gestão pública. Por exemplo, tem a reforma da Previdência, vamos acompanhar. Cadê? Vamos espancar o projeto
explicou Mourão ao blog. Junto à equipe econômica do futuro ministro Paulo Guedes, o vice-presidente eleito tem conversado com setores do mercado financeiro sobre a Previdência Social, reforçando a necessidade da aprovação da reforma das regras previdenciárias no primeiro semestre do ano que vem. Seria um 23º ministério? Pois é, não dá para a gente prever porque o próprio presidente eleito não tem certeza sobre isso, né? Ele não sabe quantos ministérios vão ser. Ele está colocando quantos precisa. Vamos ver o que resolve. E aí não dá para a gente ter uma ideia, até porque o próprio presidente nunca falou nada. Ele falou que iam ser 15. Né? Aí depois falou 19, ou seja, se virar 30, ou se virar 25, se virar 22, se virar 21, já é uma realidade. 20 já é uma realidade, né? E o vice parece que ainda não assimilou a ideia de o que é um vice, né? Deixa eu te contar uma coisa. Conta só para você aqui. Só para nós. Não e nem. Não assimilou e nem vai. Não e nem. Porque ele já dá todas as indicações de que será alguém bastante ativo nesse processo administrativo aí do grupo de Bolsonaro que vai comandar o Brasil. Até porque parece que é alguém que tende a fazer uma sombra ao presidente. Se o presidente, claro, gosta o presidente eleito gosta da popularidade de ser chamado de mito e foi quem venceu as eleições, por um outro lado, parece que o Mourão quer destoar das opiniões que ele julga nocivas. Então, se há uma opinião a respeito de mercado, se há uma opinião a respeito de comportamento, se há uma opinião a respeito de comércio exterior, se há uma opinião envolvendo o desenho político proposta, anunciada por Bolsonaro, Hamilton Mourão não tem se furtado, não tem evitado contrapor esse pensamento na mesma direção, no mesmo tema. Por exemplo, falou tanto sobre a história de Cuba e de Jerusalém, que o Bolsonaro fez aquelas ações recentes, o Hamilton Mourão pontuou na hora. Falou, não é hora de brigar com todo mundo, não é hora de brigar com China, não é hora de arrumar confusão por causa de Cuba. Falou a mesma coisa, não é hora de mexer com mudança de Mercosul, né? Mercosul isso também, ele falou, não é hora de mexer com a embaixada porque vai prejudicar o comércio. Então, quer dizer, ele vem dando o que circunstancialmente é até dando uma consertada nas falas, né? É até surpreendente, né? Porque a postura dele durante a campanha causou alguns constrangimentos. E agora ele parece que está tentando, vamos dizer assim, colocar um tipo assim, calma, né? Vamos com calma, porque não precisa tanto. Isso. Muito bem. O jornal Folha de São Paulo traz a seguinte manchete: saída de cubanos agrava a rotina de improviso no interior. Enfermeiros na Bahia assumem função de médicos. Pacientes não conseguem receita para comprar remédios. Com 12 mortes confirmadas, casos de sarampo ultrapassam 10 mil no país. Então, ainda a repercussão da saída dos médicos cubanos do Brasil. A notícia mais atual que nós temos é a de que houve a substituição dos médicos no cadastro, né, por brasileiros, mas, claro, o problema que existia 8 anos atrás é o problema que existe e persiste hoje. O grande problema é a concentração. Qual a área disponível que você tem para atuar? O sujeito vai lá e coloca, que é sempre dentro dos grandes centros, ou nos arredores, ou em cidades médias, né, de médio porte, não é nenhuma biboquinha, nenhum rincão, como eu costumo dizer, nenhum canto do Brasil, onde realmente esses caras atendiam, esses cubanos atendiam. Né? Então, vai aí vamos ver aí um novo capítulo desse mesmo desafio, que justamente foi por isso que chamaram médicos estrangeiros. Justamente porque os brasileiros, não é porque falta médico no Brasil, é porque eles não querem ir para esses lugares. Ontem, inclusive, a Globo fez uma matéria com uma médica que assumiu em Aparecida de Goiânia, né? E ela está muito feliz porque está assumindo, né? E a Anhanguera fez a matéria, depois repercutiu no jornal hoje, sobre essas vagas que estão sendo cobertas em Aparecida de Goiânia, em Valparaíso e outras cidades aqui próximas. Agora, isso é interessante porque quem não quer ir para Aparecida de Goiânia, né? Isso. Que na verdade é Goiânia, está emendado, né? Quem não quer ir para Valparaíso, que é pertinho de Brasília. Agora,
né? O interiorzão, né? Segundo a manchete da Folha de São Paulo, Continua com dificuldade. Porque lá no interior, lá nos rincões, lá nas margens do Amazonas... São Félix do Xingu, São pronto. Félix do Xingu, né? Lá nas margens dos Solimões, aí não é qualquer um que vai se adaptar e vai querer estar lá, né? Mas Isso. é isso aí, vamos... Nós não abrimos o programa tradicionalmente aí Falando do esporte, mas só para registrar que ontem teve a semifinal da Copa do Brasil, envolvendo os times brasileiros, o jogo de volta entre Fluminense e Atlético Paranaense, vitória do Atlético Paranaense, que no placar agregado fez 4-0, juntando os dois jogos de ida e de volta, e está na final. Muito bem, então aí falha nossa, nós esquecemos do esporte no início, e fica aí o registro. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa Goiás Notícias. Os principais assuntos do estado, você fica sabendo aqui. Goiás é notícia. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Alô, bom dia. Em boca fechada não entra mosquito, mas em vasos de plantas, pneus e outros recipientes que acumulam água, o mosquito entra e o estrago é grande. Cuidado com o Aedes aegypti. Ele voltou com força total, transmitindo chikungunya, dengue e o temido Zika vírus. Proteja-se, limpe o seu quintal e converse com seus vizinhos para que façam o mesmo. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Uma campanha Mais FM. O último mega festival do ano que vai parar Anápolis. Confirmado. A rainha da sofrência, Marília Mendonça. Juntos com ela, acredite. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena, Jerry Smith. rebola pra baixo, rebola pra cima, faz um movimento novo. Kika, picadinha, E mais, os estourados, Hugo e Guilherme. Mensagem, amor, Pra fechar em grande estilo, pela primeira vez em Anápolis, baile do Mário. Tudo isso em um só dia. Agende aí, sexta, dia 7 de dezembro. Informações e vendas 3098
Contato 7666. Realização Nobel Evento. Rádio Mais. Sempre a melhor música. Curte aí. Todo sábado, às 9 da manhã. Programa Mais Escola. Com a participação de estudantes, professores e comunidade escolar de nossa região. As notícias da sua escola. A sua música preferida. O que se debate em sala de aula. Você ouve aqui na Rádio Mais FM. A apresentação do professor Osmar Rezende. Tá na Mais. Tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. Programa Goiás é Notícia. Edmar Silva. Muito bem, depois de um pequeno intervalo aqui para a gente degustar o pão de queijo. Hoje não é ali do Coisa do Sabor? Empório dos Pães. Pães. Tradição nesse programa, né? Isso, Empório dos Pães, aqui bem no centro do Arco Verde. Bom, eu quero agradecer aqui a Letícia Silva, que está com a gente, né, desde o comecinho do programa. A doutora Ana Cláudia Dezengomit também nos acompanha nessa manhã, Margarine. Boa. O João Augusto Castro Peixoto, desejando um bom dia, um abraço para o João Augusto, né, também. Aquela Cunha aqui na assessoria, aqui nos bastidores, também conectada, né, então são algumas pessoas que acompanham o nosso programa. Quero abraçar também a minha amiga Silvânia Caldas, a Mirna, a professora Gênia, o meu amigo José Justino Filho e também o Alfredo Landim, né, ligado também, sempre conectados, acompanhando o nosso programa. Então, obrigado aí pelo carinho da audiência de todos vocês. Você pode participar, deixar aí o seu recadinho, deixar a sua mensagem, e a gente inclui na nossa pauta aqui do programa nesta manhã, tá bom? Então, você pode participar. Deixa eu ver aqui se tem mais algum recadinho aqui. Muito bem. A gente agradece, portanto, a sua participação. Bom, voltando às notícias, voltando aqui ao noticiário, a gente vai dar aqui um destaque para o jornal O Popular. O governador José Eliton sancionou licença-prêmio de magistrados. Né? Aquele assunto que a gente vinha conversando aqui, você explicou, inclusive, bastante sobre ele, tinha sido aprovado na Assembleia. E dependia da sanção do governador, né? Então, portanto, o governador José Eliton sancionou a lei, né? Mas o debate que está sendo feito, né, com relação, nós já tivemos a questão do aumento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né, que vai impactar na folha de pagamento de todos os governos, né, federal, municipal e estadual. E em Goiás, mais esse dado, né? O governador, então, sanciona a lei que concede licença-prêmio para os juízes. E o debate é sobre o impacto que isso vai dar na folha de pagamento dos goianos. Outra informação do Popular, Morgantini, é política. A coluna Giro traz a seguinte informação: lideranças do PP, PRB, PSD e PSB articulam união visando eleições de 2020. Parece que a pauta agora já é 2020, portanto, já as lideranças partidárias já se articulando. É uma intenção aí desse bloco que envolve lideranças que têm mandato e que não têm mandato, né? PP, PSD, PSB e PRB, que é o do João Campos, inclusive, que entra em campanha pela presidência da Câmara Federal, mas esse grupo tenta se articular, criar uma agenda comum, criar uma aproximação no sentido de lançar candidaturas, né, em várias cidades estratégicas, mas em especial, claro, na capital, em Goiânia. E a ideia é que tenham pelo menos 2 nomes, né? Um deles seria o de Elias Vaz, atual deputado federal eleito, vereador por Goiânia, deputado federal eleito, e um outro nome seria do próprio João Campos, né? O Vanderlan, que é senador eleito, vai tomar posse, não deve entrar
nesta história, né? E aí a ideia é que se tenha uma agenda comum para que lance uma candidatura. Aí é muito cedo, claro, para falar em nome, não é cedo para falar nesse projeto, que tem que ser articulado agora mesmo, mas a ideia é que seja um projeto independente, ou seja, uma organização político-partidária que passe ao largo, que não necessariamente tenha o apoio, precise da bênção do Palácio de Esmeralda, ou seja, do governador Ronaldo Caiado. É interessante ver essa articulação, porque quando eles fazem esse agrupamento, falam, olha, estamos de olho na eleição, é porque também estão de olho no tipo de pauta que vão debater, pauta comum, que vão conversar com o governo, né, do estado de Goiás a partir de janeiro. Então, é uma movimentação que vale a pena acompanhar mais de perto. Isso. Como você disse, exclui o Caiado, né, que vai assumir o governo, exclui o PSDB também, que sai do governo, como diz assim, meio despenado, né? É um frango despenado que sai aos trancos e barrancos. Então, seria uma espécie de terceira via, né? Exato, uma espécie de terceira via. Que foge do padrão. Essa história de terceira via, ela é curiosa porque a gente fala quando tem uma disputa polarizada, a terceira via entra para quebrar essa polarização. O fato é que nós ainda não sabemos, por essa mudança de eixo na política de Goiás, do estado de Goiás, após 20 anos de uma dominação na supremacia tucana, né, o PSDB foi quem governou em 20 anos. Então, essa mudança vai trazer traz várias perguntas que precisam ser respondidas, como, por exemplo, se for polarizar, quem que vai polarizar? Vamos imaginar aqui que vai haver, né, um comando político por parte do Ronaldo Caiado e do DEM. Quem é que vai ser a oposição ao DEM? É o MDB? É o PSDB? Vai haver uma mudança, uma mudança de eixo, o PSDB passa a ser oposição, e aí vai ser capitaneado com o Zé Hélito, Marconi Perillo, ou os dois, e vai lançar o nome em Goiânia? Vai ser a oposição mais à esquerda? Vai haver uma aliança de centro-esquerda e vai ter chance de fazer um debate? Ou vai ser essa? Porque esse grupo aí, é preciso que a gente faça esse ajuste, essa sintonia fina. Esse grupo é o grupo que sempre esteve próximo a Caiado. Ó, João Campos, do PRB, PP, do Alexandre Baldi, Alexandre Baldi, Balestra, sempre já próximo, dentro da estrutura do governo. Aí vem o Vanderlan, no PS... Não, agora ele está no PP também. Agora é PP, junto com o Baldi. Aí vem o PRB, citamos PSD, dado, né? Do Vilmar Rocha, também já foi do DEM, teve uma relação aí um pouco abalada com o Caiado, já voltaram a se abraçar, conversar, assim. Agora passou, né? Passaram as rusgas. Então, é um grupo que tem uma proximidade. E o PSB tem a liderança no Silvânia, né? Isso. Que também... E que os bastidores políticos afirmam que só não é secretária, só não é integrante do governo Caiado, se não quiser. Ela que perdeu as eleições para o Senado, então garante aí, quem acompanha os bastidores políticos afirma que só se ela falar, não quero, vou descansar, vou pensar na vida, mas se quiser continuar atuando ao serviço público e na política, Goiânia vai ter espaço, sem dúvida, aí no governo Caiado. Então, ficam essas dúvidas. Claro, como disse, é muito cedo, mas é uma agenda que começa já querendo se unir para mostrar força. Né? Até que seja para negociar com o governo, vai negociar com mais força, porque não é só um partido negociando, é um blocão. O meu computador que deu pau aqui, mas o Ronaldo Caiado já começa a escolher os seus assessores, né? Um comentário que nós fizemos aqui há alguns dias atrás, até que ele estava tranquilo, que ele não tinha ainda falado em nenhum nome, enquanto o Bolsonaro, por exemplo, já tem aí quase 20 nomes, 19 nomes definidos, né? Agora o Caiado parece que começa também a dar aí as suas primeiras indicações, os primeiros nomes do governo que assume no 1º de janeiro. Começam a aparecer os nomes para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, nós vamos trazer esses nomes, para comandar a Saneago,
né? E tem mais um nome? Para a segurança pública. Né? Nós citamos. Vou achar os nomes aqui. Deixa eu achar aqui o meu negocinho que deu tilt. Mas são dois. Na verdade, são dois nomes. Você tem que eram 3 nomes. São 2. É o delegado aposentado da Polícia Federal, Rodney Miranda, que vai para a SSP, Secretaria de Segurança Pública. E o Ricardo Soavinski, que vai presidir a estatal goiana, a Saneago, que vai ter um desafio muito grande pela frente, porque fala-se muito das condições que a Saneago enfrenta hoje, né? Na própria gestão, com investimentos, né? O atual presidente Jales Machado afirma que não há problema de dinheiro na Saneago, mas nós temos visto um problema muito grande em relação à execução de obras, né? Em Goiânia, em Anápolis, em Aparecida e no interior. Então, o desafio continua. São 52 dias que se passaram desde as eleições, né? que levaram o Caiado aí à condição de novo governador a partir de janeiro, e esses 2 nomes foram os primeiros a aparecer. O policial federal aí, o delegado aposentado, Rodney Miranda, ele pertence ao PRB, inclusive, que é o partido aí do João Campos. Olha como é que as coisas estão interligadas aí. E ele é do Espírito Santo, ele vem de fora. E o Ricardo Soavinski, que será o presidente da Saneago, é paranaense. O Rodney, que é o da SSP, ele chegou a ser prefeito da cidade de Vila Velha, importante cidade lá do Espírito Santo, e foi secretário do governo do Espírito Santo. Então, tem um histórico aí na área, além, claro, de ser policial, de ser delegado aposentado lá da PF. Ele foi candidato a deputado federal nas eleições passadas. Aí, nós indo para Saneago, Soavinski, né, é o atual presidente da Saneago do Paraná, que chama Sanepar, a companhia de saneamento do Paraná. Ele estava sendo lembrado, inclusive, chegou a ser lembrado para ser ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro. Então, ele tem uma ligação com a questão ambiental, ele é oceanógrafo, né? Ele é graduado em Oceanografia Biológica e Geológica. Então, e esses 2 nomes de fora, né? Um paranaense e um capixaba, que vem para comandar as estruturas, respectivamente, da Saneago e a nossa segurança pública. Muito bem. Ainda no último parágrafo aqui da matéria, é o seguinte: antes de viajar para eventos sobre a gestão e educação da Fundação Alemã, Caiado afirmou que pretende anunciar os primeiros nomes da equipe assim que retornasse. O governo do Democrata vai criar pelo menos 4 secretarias: Agricultura, Cultura, Esportes e Indústria e Comércio, que substituirá a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aquela que os anapolinos gostam de indicar, né? Dizer que indicam, né? Que pertence à cidade, né? Da CIA, né? Isso foi quebrado, né? O que é ruim, mas isso foi quebrado já há algumas indicações, né? Uma delas mais emblemática foi a do atual deputado, atual ministro da cidade, Alexandre Baldi, que foi uma indicação do então governador Marconi Perillo, e que não tinha nenhuma ligação com a cidade, ou mesmo com a CIA. E aí precisou fazer um caminho contrário da CIA, abraçar e falar, não, agora ele é nosso. Mas vamos ver o que vai acontecer em relação a essa indicação, porque Anápolis tem um desafio muito grande, né? Que é o de proteger os empregos e os investimentos feitos no DAIA. Nós estamos aí vendo esse debate sobre a revisão dos incentivos fiscais que o governador eleito está propondo para ser feito, retirando alguns incentivos. E isso atinge certamente o coração industrial de Anápolis através do DAIA. Então, a CIA está numa situação interessante de capitanear um processo no qual ela pode mostrar sua força defendendo o empresariado. E, ao mesmo tempo, tem esse desafio aí de, quem sabe, continuar indicando o nome da Secretaria de Estadual de Desenvolvimento, agora mudou de nome, né? A Secretaria, como sempre foi chamada, de Indústria e Comércio. Né? Era a SIC. Ela vai voltar a ser SIC, não é isso? Então, essa é a questão. Ontem, inclusive, destaque do jornal Diário da Manhã para a reunião do deputado estadual eleito Antônio Gomide, justamente lá na Dial, fazendo essa defesa do DAIA, né? Claro,
a fazer essa defesa defende todas as empresas, indústrias no estado de Goiás, por exemplo, o Catalão, que tem a Mitsubishi como a sua grande empresa, o grande empregador daquela cidade. Mas em todas as regiões nós temos isso, mas em especial, uma vez que Anápolis tem o segundo maior polo farmacêutico do Brasil, né, há um alvo aí na testa do DAIA, nessa história da revisão dos incentivos, e que é importante fazer essa proposta, como a Adial fez junto com o Antônio Gomide, que é de propor o debate. Vamos dialogar. Precisa cortar? Então vamos cortar. Todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que ajudar. Pode ser que tenha exageros aí nesses incentivos ao longo desses 20 anos? Pode ser, então vamos ver. Agora vamos ver caso a caso, com calma, critério, e não passar o facão, né? Sem atropelos, né? Exato. Muito bem. Bom, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia desta quinta-feira. Programa Goiás é Notícia. Oba! Bom dia! Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Recado importante. Atenção, você homem com mais de 45 anos. Não se esqueça de procurar um médico para fazer o exame de próstata. Quem não se atenta para a sua saúde, arrisca a própria vida. Esteja consciente disso e previna-se. Um diagnóstico precoce lhe dará 90% de chance de cura. Por isso, não há o que temer. Homem de atitude é homem que se cuida. Esteja em dia com seus exames e aproveite a vida em paz. Novembro Azul, eu apoio essa causa. Uma mensagem da Mais FM. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Estamos de volta com mais informações para você. Goiás é Notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia desta quinta-feira. Agradecendo a você que nos acompanha nas nossas redes sociais, para você que acompanha pelo Facebook, para você que acompanha no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, né, as publicações da Mais FM, nosso muito obrigado, né? E eu quero aqui agora parabenizar os aniversariantes. Tem um monte de gente aniversariando aqui. E deixa eu ver aqui para você quem são os aniversariantes do dia. Tem gente demais aniversando, gente boa pra caramba. O meu amigo Ademir Soares, lá de Séries, grande amigo de muitos anos,
está fazendo aniversário hoje. A minha amiga Maria Gorete Silva Farias, né, que atualmente está morando em Araguaína, mas é aqui de Anápolis, aqui do Jardim Arco Verde, também faz aniversário hoje. O ex-secretário do prefeito Antônio Gomide, o Air Ganzaroli, ele também faz aniversário. Ex-vice-prefeito, ex-secretário, uma figura queridíssima do comércio, né? Isso, gente muito boa. Air Ganzaroli. Da CDL, da CIA, né? Grande abraço para ele e para o Airzinho. Isso. O Jerônimo Costa Cardoso também, o meu amigo Guilherme Soares, a Lúcia Dib. Lembra da Lúcia Dib? Claro. Lúcia Dib. Sempre competentíssima lá à frente do gabinete do prefeito. Isso. O Adelino Ferreira, o cantor, meu amigo cantor Eibe Pires, também gente boa toda a vida, o Cislênio Rosa e o meu amigo Ronan Dias, lá do bairro de Lourdes, também fazendo aniversário hoje. Para não esquecer, amanhã é aniversário da Gabriela Alves, né? Minha amiga Gabriela, a Gabi, também fazendo aniversário. A Gabi amanhã, né? E os demais fazendo aniversário hoje. Se você também é aniversariante deste dia 29 de novembro, os nossos parabéns aqui da Mais FM. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Muito bem, com os parabéns para você, nós voltamos aqui à nossa pauta das notícias do dia. Bom, ainda destacando aqui o jornal O Popular, meu amigo, deixa eu voltar aqui para a minha página do Popular. O Popular hoje está brincando comigo, tá me apagando aqui toda hora. O ex-governador Maquito Vilela, sobre as articulações de caiadistas visando o comando do PMDB, ele diz o seguinte, do MDB, né? É louvável a preocupação dos MDBistas com o fortalecimento do partido, mas é preciso obedecer à voz das ruas. O papel do MDB nos próximos 4 anos é cobrar e fiscalizar e não ser apêndice de outro partido ou do próprio governo. Nós falamos ontem no programa de que setores do MDB, o chamado setor caiadista, estavam articulando, tomaram a liderança do partido, né? E o Maguito Vilela reagiu. O candidato Daniel Vilela, o deputado federal Daniel Vilela, que foi candidato nas eleições passadas, ficou em segundo lugar nas eleições. O que Maguito Vilela reivindica é que alguém que fica em segundo lugar, alguém que perde uma eleição, tem uma obrigação e um compromisso com o eleitor. Porque o seu eleitor, seja muito, seja pouco, seja quase, seja distante, né? Ele é um oposicionista, ele é alguém que não votou no projeto. Então nós temos aí eleitores do Daniel Vilela e eleitores do José Elton, que em tese não são eleitores, não estão aí alinhados com o pensamento de Ronaldo Caiado, por diversas razões, né? Que aí não cabe aqui mensurar, nem somos capazes de mensurar por que alguém não se alinhou com Ronaldo Caiado e votou em Daniel, ou no caso, José Elton. O fato é que esses dois nomes e esses partidos são naturalmente, na ordem natural, isso que evoca o ex-governador Maguito Vilela, ao qual eu acredito que está correta a análise dele, a leitura dele é óbvia até, de que é o seguinte, por que agora o MDB vai fazer um movimento para se alinhar ao projeto político que o derrotou? Porque se você é contra algum projeto, é contra alguma coisa, você lança, inclusive, uma campanha contrária, que bate de frente com aquela outra composição política. Quando ela vence, você fala, não, então eu vou lá porque ela estava certa. Ué, então o que é isso? Então por que você não estava lá o tempo todo? Então, é aquele chavão. Uma eleição tem um eleito, mas faz várias escolhas. A população escolhe quem vai governar e quem vai fiscalizar, quem vai opor. Acontece que tem uma parte do MDB que já estava, que foi uma dissidência, e que já estava apoiando e fazendo campanha, e fez campanha, para Ronaldo Caiado. E é essa turma agora que, não satisfeita em ter feito isso e continuar alinhado com o Caiado, quer que o partido inteiro vá oficialmente para lá, né? Quer que a legenda inteira que teve candidato, teve seu percentual de votos, migre totalmente para a base, torne-se aí um apêndice do governo. É claro que isso é negativo para a própria democracia
no estado de Goiás. Se nós reclamávamos aqui como sociedade, né, quem acompanha o cenário político, sempre reclamou que não havia uma oposição, olha, não tem uma oposição ferrenha, está todo mundo lá, junto com o governador Marconi Perillo, está todo mundo lá. Então agora, não é hora de fazer esse mesmo movimento. Quer dizer, e aí parece que tem setores do PSDB que também querem isso, né? Eu tenho conversado com a base política de Caiado, tem setores aí do MDB, como diz a nota, e a gente vê a reação de Maguito Vilela. Então, nós precisamos imaginar como vai ser esse processo oposicionista, inclusive dentro da Assembleia Legislativa. A gente vai ter que acompanhar os trabalhos e ver como é que vai ser a postura de mandato de cada um, né? Nós temos integrantes do PT, 2 nomes do PT, Antônio Gomide e Adriana Costa, nós temos 4 nomes do MDB, nós temos 6 nomes do PSDB. Estou citando esses 3 partidos porque foram 3 que lançaram candidatos que perderam a eleição. A Cátia Maria, pelo PT, o Zé Hélito, o cara da reeleição, derrotado, e o Daniel Vilela, pelo MDB. Então, esses grupos, naturalmente, se for para observar o que é o recado das urnas, devem ir para... A oposição não é aquela oposição raivosa, não é a oposição de ser contra tudo e todos, não. Deu bom dia, ele é contra. Mas é de ter uma postura de pontuar propostas, pontuar erros, pontuar sugestões de mudança quando identificar algo errado, algo equivocado, fiscalizar de fato ações, cobrar resultados, nesse sentido. Isso é o que faz alguém movimentar. Isso aí é como se você tivesse um concorrente. Você, no seu trabalho, você tem um concorrente. Se a gente falar sobre táxi, é como a entrada do Uber. O táxi fazia o que queria. O carro andava do jeito que dava para andar, o motorista fazia de qualquer jeito. Aí entrou o Uber. O Uber era uma tarifa mais barata, mas principalmente o cara oferecia balinha, água, ligava o ar-condicionado, tinha uma conversa agradável, aquela coisa toda. Imediatamente, os taxistas começaram a mudar a sua postura. Mudar o jeito de lidar, mudar a conversa, mudar o preço. Então, na política é como se a oposição funcionasse como uma concorrência. De fato, é concorrência. Né? Não tem os mesmos poderes, mas é uma concorrência no discurso. Então, é alguém que vai estar ali pontuando, propondo, né, discutindo pautas. É fundamental. Agora, quererem colocar tudo por... E essa é um movimento de acomodação, né? Você imagina você ter um concorrente no seu comércio, tendo aqui vários comerciantes da região que nos acompanham. Aí você tem um comércio, né? Vamos pegar o Demi Molas. Demi Molas. Né? Tá aqui sempre acompanhando a gente. Ademir, ele lá, o Ademir vende mola, vende peças para caminhões, para os pesados. Do lado tem outra loja que vende a mesma coisa. Aí, em vez de ele competir com preço, com qualidade, com serviço melhor, com agilidade, ele vai e fala, escuta, compra aqui minha loja, porque você vende uma coisa que eu, então fica para você, eu vou embora. Ué, não funciona assim. Né? Então, como é que agora um partido político vai falar, olha, vamos juntar. Agora vamos juntar todo mundo. Ué, se fosse para juntar, não tinha tido eleição. Então, o Maguito Vilela acerta quando faz isso. É preciso agora ver quem vai ter força para segurar o partido. Né? Porque tem que ver o seguinte, dentro do próprio MDB, hoje a maior liderança política do MDB claro, Iris Rezende, pelo seu histórico, pela sua participação e pelo seu patrimônio político, é o atual prefeito de Goiânia. Mas o segundo nome, em termos de posição, né, não eleitoralmente falando, mas de posição, é o Luiz Carlos do Carmo, que é o novo governador de Goiás, suplente de Caiado, e é alguém alinhado, né? Precisa falar, alinhado com o caiadismo. Então, precisa entender como é que essas forças que gravitam aí, que comandam o MDB, vão se organizar. Muito bem. Agora, em linha diversa, os colegas apelidaram o deputado estadual Bruno Peixoto, que é do MDB, de líder do governo de transição. Né? O MDBista é autor da PEC que modificará o orçamento impositivo e tem sido um dos maiores defensores de Caiado na Assembleia. Então, os colegas estão chamando ele de líder do governo, né? Ele que é do MDB, ou seja, mostra aí que tem aqueles, né, que acham que... Uma outra versão, né? Outra versão, quer dizer, diferente aí do Maguito Vilela e do Daniel Vilela. Bom, ainda na coluna Giro, vereadores de 2 grupos que disputam a mesa diretora da Câmara de Goiânia começam a identificar maior movimentação
do Paço Municipal, que está de olho na disputa, né? São disputas que acontecem aí nos bastidores, né? Parece que está tudo calmo, tudo quietinho. Na Câmara? Na Câmara de Goiânia e, é claro, aqui em Anápolis também não é diferente, né? Os bastidores, a conversa rola, né? E as negociações, as conversações para as definições. Aqui em Anápolis nós temos a candidatura de Leandro Ribeiro, do PTB, e a de Jackson Charles, do PSB. Leandro Ribeiro é do mesmo partido do prefeito, é alguém de muito próximo, né, que tem tido grande incentivo político, vamos dizer assim, por parte do prefeito Roberto Naves, né? E, por outro lado, nós temos o líder do prefeito, que é o Jackson Charles. E esses dois nomes postos. Ao que tudo indica, as últimas informações dão conta de que, através do diálogo ali, dos acertos, o Jackson Charles deve refluir, deve recuar da sua candidatura e deve haver uma candidatura única, um consenso, para tornar Leandro Ribeiro o presidente da Câmara. Aí, claro, numa movimentação que envolve muitas forças, inclusive o gabinete do Executivo de Anápolis, né? Existe uma possibilidade de haver um outro nome que já vinha sendo falado antes, que é o do vereador hoje licenciado Ederson Lopes, que deixou a Secretaria de Meio Ambiente da cidade e retorna, a partir da próxima segunda-feira, retorna para a Câmara Municipal. O Ederson Lopes pode surgir como uma possibilidade. Diante desse desequilíbrio, dessa disputa, pode surgir um terceiro nome, que é o dele. Então, essas são as informações em relação à Câmara Municipal. Teremos a volta das sessões na segunda-feira, já com o novo vereador, que novo não, né? Com o retorno de um novo nome, que é o Ederson Lopes. O substituto dele era o pastor Vilmar Silvestre, que já na semana deixou, passada, né? se despediu, agradeceu bastante, porque retorna à condição de suplente, primeiro suplente. Certo. Outra mudança que deve acontecer na Câmara, aí só em fevereiro, né, depois do recesso, é a entrada do vereador Alfredo Landim, né? Vereador Alfredo Landim, primeiro suplente, que deverá assumir não mais na condição de suplente, mas de vereador efetivado, que é por conta da vaga de Antônio Gomide, né, que assumirá a Assembleia Legislativa, né, vaga na Assembleia Legislativa. O mesmo acontece com alguém que já está lá, que é o vereador João Feitosa. Assume em definitivo. Ele estava assumindo aí por conta do Leandro Ribeiro. O Leandro Ribeiro, que estava afastado para a Secretaria no governo estadual, né, volta e... Só que aí entra a vaga do Hamilton Filho. Aí, como o Hamilton sai, o João... Não, estou fazendo essa conta errada. Não? Essa informação não está correta. Não está correta. Então, não, tem outra história que eu vou reorganizar aqui. Esse não é o nome do João, não. É o nome que já está lá, mas não é do João Feitosa. Mas é isso. Eu vou pensar aqui, vou falar daqui a pouco. Porque eu estou lembrando, porque na verdade é uma disputa de... Não, tá certinho. Eu fiz confusão porque eu confundi o partido do atual presidente da Câmara. Mas é exatamente isso. É porque o presidente da Câmara é do Solidariedade. Isso. Né? Mas ele coligou e aí mas ele a vai... coligação. É a coligação, é por isso. É porque o partido vai fazer uma coligação. E aí ele vai assumir igualmente uma vaga na Assembleia e abre espaço para a efetivação do vereador. Pois é, então aí mudanças no quadro, né? Mudanças na Câmara Municipal em razão da saída, né, de Antônio Gomide e de Hamilton Filho, que assume a Assembleia em fevereiro, dia 1º de fevereiro, e outro que assume a Assembleia em 1º de fevereiro é também o outro deputado de Anápolis, o Major. É Major? Coronel. Você, por favor, mais atenção à patente. Toda vez que eu falo do Coronel, Coronel Adailton. Eu baixo a patente dele, qualquer hora ele chega aqui para testar. Coronel Adailton. Então, o Coronel Adailton, o outro, né, que é também deputado, ele é do qual partido? Hein? Do PP. PP, né? Partido Progressista. Do PP. Isso. Coronel Adailton do PP, Hamilton Filho do Solidariedade, Antônio Gomide do PT, são os três nomes, três deputados, né? Uma ampliação significativa. Na eleição passada nós tínhamos um único deputado estadual, que era o atual deputado Carlos Antônio, que tentou reeleição e não obteve êxito. Ele que foi eleito pelo Solidariedade, passou pelo PSDB para ser candidato a prefeito em Anápolis
e depois trocou de partido para o PTB, foi para o PTB para tentar sua eleição, tentar facilitar a sua reeleição. Não conseguiu, então tinha um único deputado, agora passa a ter 3. Muito bem, com essas informações a gente esgota aqui esgotados os tempos regulamentares, como diria lá no futebol. No futebol. A gente termina o nosso programa, agradecendo a todos que acompanharam, você que participou, deixou aqui o seu recadinho na nossa transmissão ao vivo. Nosso muito obrigado. Abraço, obrigado também àquela Cunha que nos ajuda aqui nos bastidores. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta com o programa A Voz de Anápolis. Aí sim, 2 horas de muita informação, trazendo as notícias da cidade aqui no nosso programa. Bom dia para você, Bragantino, e até amanhã. Um abraço a todos os meus amigos, todos os nossos ouvintes e queridões e queridonas, e até amanhã. Você ouviu o programa Goiás é Notícia. Agradecemos a sua participação. Voltaremos na próxima semana, neste mesmo horário. ZYD 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet, só dá mais FM.